Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos para mais uma vez ouvirmos o Verbo Divino e ouvirmos a mensagem que o Senhor tem preparado para nós hoje. Peço que os irmãos coloquem, ou se ainda não fizeram, coloquem os celulares no silencioso, para que a gente possa, numa só voz, numa só sintonia, podermos aproveitar a mensagem que, pela vontade de Deus, será entregue hoje. Dito isso, eu peço que os irmãos se ponham de pé para nós fazermos a abertura da reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, vamos cantar o hino da obediência a Deus a capela hoje. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos o teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei e obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação dos céus, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós.
Podemos sentar, pelo amor de Deus. Queridos, graças a Deus por mais essa oportunidade que estamos reunidos, por mais esse dia em que o Senhor nos trouxe todos até o Templo Santo André para assistirmos essa reunião de culto, por mais esse dia que o Senhor nos trouxe para assistirmos também, para quem está nesse momento online, nos assistindo pelo canal da Obediência, ou que vai assistir a posteriori. Graças a Deus por tudo isso. Nós precisamos sempre, como a gente tem dito repetidamente, agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Eu não sei como é que foi a sua semana no detalhe, e talvez você não sabe como é que foi a minha semana no detalhe, mas todos nós estamos imersos, estamos como se fosse numa escola. Eu sei que alguns já têm cabelo branco, e aí fica pensando assim, como assim estamos numa escola? É como se nós estivéssemos todos numa escola, é isso mesmo. Porque a vida, até enquanto a gente esteja respirando, até enquanto a gente ainda está aqui, a vida ela é uma sucessão de acontecimentos para nos conduzir à evolução espiritual. Então tudo que nos aconteça, boas experiências, experiências não tão boas assim, tudo é pela vontade de Deus. E a gente precisa celebrar todas as coisas, desde as coisas pequeninas até as coisas grandiosas. Celebrar desde uma notícia boa que possa chegar, como o Júlio, que chegou a notícia da aposentadoria essa semana, graças a Deus. Celebrar e agradecer a Deus até por uma dor que porventura possa estar me incomodando em algum lugar, mas pedir que Deus, com humildade, pedir que Deus, se for da sua vontade, retire aquilo da gente. A gente possa agradecer a tudo. Gratidão ao Pai com um espírito sincero, com um coração aberto. Gratidão, agradecer a Deus, sempre. E é isso que nos faz ir evoluindo na soma de todas essas experiências. De repente você está dizendo assim, na sua cabeça, mas tu não sabe como é que foi a minha semana. Tu não sabe pelas coisas pelas quais eu passei essa semana. Mas todos nós passamos. Às vezes, aquela semana é a semana que aquele irmão, aquela irmã tem uma prova maior. Mas compensação, talvez o outro não tenha uma prova maior, porque já passou na semana passada, na semana retrasada, no mês passado, no ano passado. Mas todos nós passaremos por experiência. Aí você fica pensando assim, mas eu peço tanto a Deus por tal coisa e parece que eu ainda não o recebi. Será que é a hora? Será que é? Porque a gente pensa e pede a Deus, com toda a convicção, toda a humildade, a gente pede a Deus com um coração sincero, mas a gente pede que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Será que aquilo que eu estou pedindo, eu preciso receber agora? Ou será que Deus não sabe que tem que ser mais para frente? Se a gente olhar a palavra de Deus, Eclesiastes 3, versículo 1, vai dizer que tudo tem um tempo debaixo do sol. Tudo. Às vezes a gente não compreende isso. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar, que a doutrina, graças a Deus, a doutrina da obediência a Deus nos ensina isso, que a gente tenha esse olhar para compreender que as coisas que aqui acontecem são para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E eu falei da escola, né? Não é só os pequeninos, Robson, que vão para a escola. Elas começam na escola de educação infantil, depois vão para o primeiro ano, segundo ano, até fazer o ensino fundamental, depois o ensino médio, para aqueles que Deus dá oportunidade a uma faculdade, talvez, né? Mas não é só dessa educação que eu estou falando. Nossa vida é realmente uma escola. E eu quero, neste primeiro momento, fechar dizendo para os irmãos o seguinte: do mesmo jeito que o aluno reprova na escola, se ele não aprender a lição que ele tem que aprender, na vida é a mesma coisa. Nós temos lições para aprender com aquilo que Deus traz para a minha vida. Essa prova que você está passando, essa dificuldade que você está passando, você está pedindo a Deus sabedoria para entender o que você tem que aprender com isso? Qual é a maturidade, o que Deus quer ensinar com isso para a gente? Porque se nós não entendermos isso, dado por essa sabedoria de Deus, talvez a gente vai ter que repetir de ano. E repetir de ano, na escola da vida, quem sabe vai ser repetir aquela experiência, que às vezes pode ser negativa para um aprendizado, quem sabe vai ser repetir aquela experiência num outro momento, com outras pessoas, numa outra situação, mas enquanto eu não aprender o que eu tenho que aprender com aquela lição, eu vou passar de novo. Igual ao colégio, igual na escola. Por isso que o professor chamava,
escola de filosofia transcendental lá atrás no começo. Porque a vida é uma grande escola, mas é uma escola que a gente precisa transcender esse aspecto da matéria, da materialidade, para poder, compreendendo a matéria, transcender ela para um degrau acima, que é o degrau da espiritualidade, que é o degrau que nós buscamos esse conhecimento. E espiritualidade, você sabe, né? Espiritualidade é transcendentalidade. Espiritualidade, como diz os filósofos, é metafísica. Metafísica, aquilo que está para além das coisas físicas, das coisas materiais. Isso é que é a transcendentalidade. Então que a gente possa, com essa gratidão muito sincera em nossos corações, agradecer sempre pelas experiências todas que nós passamos, para que a gente possa ter de Deus essa fortaleza que nos dá o que nós precisamos para vencer a nossa jornada. Você pode até em algum momento dizer assim, está difícil? Talvez esteja um pouquinho difícil, mas Deus não dá uma prova maior do que aquela que a gente possa suportar, lutar e, pela vontade de Deus, vencer. Hoje, pela vontade de Deus, junto comigo, farão uso da palavra a irmã Lourdes, depois o irmão Marcelo, depois retornando a palavra para mim. Então, pela vontade de Deus, tem a palavra a irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos. Tem que ligar. Deus conosco, irmãos. Nosso irmão em Cristo. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos no mesmo propósito, seguir a obediência a Deus. E boa noite aos nossos irmãos que nos assistem online. Graças a Deus por tudo. Hoje eu vou ler um texto, um livrinho. O professor Ugarte deu uma palestra. Achei interessante umas palavras que ele colocou aqui, falando sobre a doutrina da obediência. Quando exercemos qualquer atividade, seja de pensamento ou de ação, devemos antecipar a ela o pensamento de que vamos executá-la pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocarmos. Em verdade, a doutrina deve estar presente em todos os nossos atos. Evidentemente, aqueles que não destoam dos santos mandamentos e estatutos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois como fomos recomendados desde o início, a doutrina é para ser praticada dentro do bem, pois não é possível conceber uma obediência cega sem um rumo. Há uma lei, essa não foi revogada, muito embora os homens incapazes de cumprir o menor de todos os mandamentos da lei, a saber da cobiça, propaguem que Cristo Jesus, ao ser pendurado no madeiro, levou consigo todos os pecados da humanidade. Resumidamente, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Pensamento que se constitui na negação da verdade, que ele nos ensinou desde o início da sua vida pública. E, portanto, para os mais cautelosos e tementes a Deus, que a obediência é somente existe calçadas no mandamento de Deus. Fora da lei só é a rebeldia, a obediência executada dentro de um plano de insubordinação, onde todos estão sujeitos às cominações da própria lei. Toda a humanidade obedece, por assim dizer, ao príncipe da potestade do ar, onde todos nós outrora também estávamos e fomos comprados por um bom preço pelo Senhor da glória. A obediência dentro de um plano de insubordinação não é nem se assemelha à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. Na trajetória da lei de liberdade, o fim é o caos, com toda a sua gana de desabores. No caminho da obediência, a meta é a libertação. Deus é amor, Ele nos tirou do caminho das trevas para seu caminho da obediência, quando nos resgatou por um bom preço da escuridão e da morte e da incerteza do amanhã. Marchemos unidos com muita fé, mas também com conhecimento, pois é Ele que nos transforma. Ele nos transforma
internamente nos faz ser tolerantes, humildes e mansos de espírito, como foi o Senhor que se deixou pendurar na cruz. Nós só temos um líder, o Senhor Jesus Cristo, como nos ensinou o professor. Oremos e meditemos, pois o futuro que pensávamos distante já chegou. Então aqui nos fala da obediência, né? Devemos usar a obediência sempre para praticar o bem, jamais para desejar o mal ao outro. Por mais que às vezes a gente passa por algumas situações, mas sempre devemos abençoar as pessoas e desejar sempre o bem, porque muitas vezes talvez a pessoa não esteja fazendo por mal alguma coisa, né? Mas como diz, não está na lei da obediência, às vezes não tem noção do que está fazendo mal para outra pessoa, né? Mas devemos perdoar e abençoar. Eu sei, né, irmãos, que não é fácil, mas como temos na lei da obediência, temos que praticar diariamente, fazer o bem, abençoar o próximo, orar pelo próximo, mesmo que o próximo não esteja na lei da obediência, né, aqui com nós, mas temos que orar. Temos essa obrigação de orar por todos que pedem oração e desejar sempre o bem. E assim é a prática da obediência. E eu encerro com umas palavras. A doutrina está sempre conosco. Ela não é uma bagagem que não possamos carregar, pois ela não pesa e não ocupa espaço, ela é mental. Então, né, não precisamos, né, mentalmente não temos bem, fizemos mentalmente a oração, né? E é uma bagagem que não ocupa espaço mesmo, temos na nossa mente. E graças a Deus por isso. E eu encerro as minhas palavras aqui. Passo a palavra ao Marcelo. E agradecendo, quero aproveitar para agradecer aqui a benção maravilhosa, né? Que a gente estava quietinho, não ia comentar, mas como o irmão Gervásio falou, graças a Deus, o Júlio, tão esperado por essa notícia, 8 anos, ele esperou, quase 8 anos já, né? Ontem a gente quase nem dormiu, agradecendo, orando, de joelho, agradecendo a Deus por essa grande bênção. Graças a Deus por tudo, irmãos. Graças a Deus pelas bênçãos, pelas lutas, mas estamos aqui cada dia mais forte na fé e praticando a obediência sempre, cada dia com mais amor. Graças a Deus por tudo. Deus conosco, irmãos. Só esperando agora então o Júlio marcar o churrasco, né, Júlio? O que eu vou conversar hoje, assim, passar a palavra, é bem encontro que a irmã Lourdes falou, tá? Pela vontade de Deus, hoje eu quero trazer uma parábola que nos ajuda a refletir sobre quando agimos no impulso, no momento da raiva, da ira, e depois nos arrependemos. Essa parábola se chama Pregos na Madeira. Que ela diz: era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito explosivo. Um dia ele recebeu do pai um saco cheio de pregos e uma placa de madeira. O pai pediu a ele que martelasse um prego na tábua toda vez que perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia, o garoto colocou 37 pregos na tábua. Já nos dias seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar a sua raiva, o número de pregos martelados por dia foi diminuindo gradativamente. Ele descobriu que era mais fácil controlar a sua raiva do que todos os dias ter que pregar pregos diversos na placa de madeira. Passado um bom tempo, finalmente chegou um dia em que o garoto não perdeu mais a paciência em hora alguma durante o dia inteiro. Ele falou com seu pai sobre o seu sucesso e sobre como estava se sentindo bem melhor e não explodir com os outros. E o pai então lhe disse: filho, que coisa boa! Neste ponto tenho mais uma tarefa para você. Agora vai lá e retire todos os pregos da tábua e depois traga a tábua para mim.
O garoto então tirou todos os pregos e trouxe ao pai a placa de madeira. Então o pai lhe disse: você está de parabéns, meu filho. Agora dê uma olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua. A tábua nunca mais será como antes. Quando você diz coisas estando com raiva, suas palavras deixam marcas como essas. Você pode até enfiar uma faca em alguém e depois retirá-la. Não importa quantas vezes você peça desculpa, a cicatriz ainda continuará lá. Uma agressão verbal é tão ruim quanto uma agressão física. Somos joias raras. Temos que sorrir e encorajarmos os outros para alcançarmos o sucesso. Passarmos a palavra e agirmos com sintonia com a vontade de Deus quando estamos vivendo situações boas, amenas, em que estamos em paz, é tranquilo. É muito fácil. Tão fácil que até podemos ajudar quem precisa, não é mesmo, irmãos? Agora eu pergunto, e quando somos atacados? Quando as situações inesperadas ou brutas surgem no nosso caminho? E quando estamos esgotados fisicamente e emocionalmente? Reflitamos. Nesses momentos, os maus pensamentos da ira vão tentar nos envolver. E somos atacados, podemos ser presa fácil para reagirmos da mesma forma. E depois nossa consciência fica pesada, vem o arrependimento. Então, se temos humildade, vamos até a pessoa que ofendemos e pedimos desculpas, não é mesmo? Em resumo, de Tiago, capítulo 3, diz: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Com ela benzemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Porventura, a fonte deita a mesma abertura à água doce e à água amargosa. Meus irmãos, por acaso uma figueira produz azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode ser fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão da sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Numa das reuniões anteriores que eu entreguei, dizia: ou você, pela vontade de Deus, controla os seus atos, ou eles o controlarão. Você tem todo o direito de sentir raiva. Você não tem o direito de ser cruel. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós não somos robôs programados para não reagir. Podemos, pela vontade de Deus, mudar isso, mas reconhecemos que temos emoções, que temos sentimentos. E esse domínio próprio é um aprendizado diário que temos que exercitar dia após dia. Tem um ditado da sabedoria popular que diz: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Em resumo, em Efésios, capítulo 4, fala sobre a ira. Portanto, digo isto, o testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lasciva para cometerem uma avidez toda sorte da impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Se é o que ouvistes e nele fostes instruídos,
conforme é a verdade em Jesus. A vós renovar o espírito da vossa mente. E a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessidade e edificação, a fim que ministre graças ao que o ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias sejam tiradas entre vós, como toda a malícia. Antes, sedes bondosos uns para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, como citou a irmã Lourdes antes. Irmãos e irmãs em Cristo, na maioria das vezes os demais irmãos não sabem o que cada um de nós está passando. É o que o Gervásio estava falando antes. As lutas que estamos travando, os outros irmãos geralmente não sabem o que detalhe que passa conosco. Então precisamos treinar diariamente, saber ouvir, pedir a Deus a correta interpretação do que vem aos nossos ouvidos, e assim analisar e calar ou dar a resposta adequada naquele momento. Como entregador dessa mensagem, eu também me coloco nessa posição, pois nesses momentos a ira fará de tudo para escurecer os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos e liberar a peçonha da nossa língua. Somos seres humanos, vivendo uma experiência material, somos falhos, mas precisamos estar em busca constante da nossa evolução. Graças a Deus por isso, pois podemos aprender a exercitar diariamente o que nos foi ensinado e possamos colocar em prática, com muito estudo e treinamento. Já em Mateus capítulo 12 diz: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há uma abundância do coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, não de dar conta do dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Que possamos, pela vontade de Deus, compreender bem o que a palavra de Deus nos ensina. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, por isso não será perdoado. Porém, eu lhe digo, e sobre o convívio entre os irmãos? Tudo podemos, mas sabemos que nem tudo nos convém. Que lembramos que nós não andamos por livre-arbítrio, nem andamos pela carne, mas nós, graças a Deus, andamos pela vontade de Deus. Então precisamos tratar o nosso irmão e a nossa irmã em Cristo com os mesmos respeitos, com o mesmo amor que temos ao nosso Deus Pai. Pois se cuidarmos do nosso próximo, estaremos cuidando da gente mesmo. Então tudo aqui está se complementando que o irmão Gervásio e a irmã Lourdes conversaram antes sobre a gente cuidar do próximo. Não fazer o mal, né? Desejar o bem ao próximo. E se o próximo estiver precisando de ajuda, que a gente vá e esteja bem ensinado, bem treinado para a gente poder ajudar eles
e também nos ajudar a evoluir. Então eu finalizo aqui agradecendo por mais essa oportunidade de falar aos meus irmãos e irmãs em Cristo e em poder trazer uma mensagem para podermos refletirmos juntos. Passa agora, pela vontade de Deus, a palavra ao irmão Gervásio. Graças a Deus, né, irmãos? Olha, graças a Deus pela condução dessa linha que a reunião está seguindo hoje. Graças a Deus por tudo. É muito bom quando a gente consegue se fortalecer mutuamente, porque realmente, embora a gente saiba que somos seres espirituais, mas vivemos uma experiência material. E as dificuldades estão aí. A questão da ira, da raiva e de outros sentimentos negativos, a gente precisa mesmo pedir a Deus que Ele vá tirando de nós essas coisas, que Ele vá nos dando domínio próprio, que Ele vá nos dando controle realmente para que a gente possa superar e vencer isso. Porque a língua, no trecho que foi citado, a língua ela é uma peçonha mortal. Peçonha, sabe o que é peçonha? Uma cobra, uma serpente, quando ela está para dar o bote, ela está com a língua prontinha, a peçonha está, e os dentes, que é a peçonha, está ali pronto para inocular o veneno. A língua, ela também pode disseminar veneno. Então, assim como foi dito, que a gente possa exercitar, graças a Deus, esse domínio próprio, inspirado por Deus, pela sabedoria dele, esse domínio próprio, para que nós possamos domar e frear a nossa língua. Tiago também diz que a gente tem que estar pronto para ouvir, muito pronto para ouvir, tardio para se irar. A gente precisa realmente levar adiante esse conhecimento. E a irmã Lourdes, quando ela cita da beleza da doutrina no texto do caderninho da obediência, a doutrina está sempre conosco. A doutrina não sai da gente. Quando a gente consegue, trazido por Deus, chegar à doutrina, ela é uma fortaleza que nunca mais sai de nós. E ela diz, não é uma bagagem que ocupa espaço, ela leu no texto dela. Não, a doutrina da obediência a Deus não ocupa espaço físico. Você pode fazer suas atividades lá no mundo material, não pode ser trabalhar numa profissão, outro pode trabalhar noutra, pode cuidar da casa, pode trabalhar na pecuária, na agricultura, na indústria, no comércio, trabalhar com madeira, trabalhar com construção, não importa onde trabalhar, não importa onde. Olha que bacana, a doutrina chegou até nós e está em nós, e nós precisamos levar ela adiante nesse dia a dia, porque a Lourdes fechou na citação do professor, a doutrina é mental. É por isso que ela não ocupa espaço, é um exercício que nós podemos fazer, porque ela está aqui, dentro de nós. Vamos dizer de outra maneira, vou usar uma citação bíblica que os irmãos já ouviram o Gervásio falar muitas vezes e outros irmãos também falam. Por que a doutrina é mental? O que está dentro de nós? Às vezes tem coisas tangíveis e coisas intangíveis. Tem coisas que eu posso pegar na mão e tem coisas que eu não consigo pegar na mão. O ar, por exemplo, que está aqui, eu estou respirando, mas eu não consigo pegar na mão. Não dá. A doutrina eu não consigo pegá-la na mão, não é material, mas ela está em nós, está dentro de nós, da minha consciência, do meu coração, olha só, do meu espírito. Então ela é mental, como os irmãos do passado já diziam, como Jesus Cristo ensinava. Ela é uma disciplina mental experimentável no campo físico que nós vivemos. Experimentável. Então aí não importa aqueles irmãos que assim compreenderam a doutrina dessa forma, do jeito que Jesus Cristo ensinou, não importa se eles estavam pregando a doutrina lá na beira do rio Guarita, ou pregando lá em Palmeira das Missões, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, lá nas Três Bocas, né, como o Vicente Aires e a família fazia, ou lá no Templo Professor Ugarte, ou em outro estado, em Moçambique, em outro país, não importa, a doutrina está em nós. Nós vivemos a doutrina e ela está em nós. E a frase que eu ia citar de memória é uma frase que o apóstolo Paulo repetia incessantemente. O apóstolo Paulo repetia incansavelmente.
E se a gente não tem um pouquinho desse entendimento, a gente não compreende. Como é que ele podia dizer, se ele estava ali, assim como eu, materializado, assim como a irmã materializada, assim como quem está nos assistindo materializado, como é que ele podia dizer, se as pessoas estavam enxergando ele ali, ele dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive na minha consciência. Cristo vive no meu coração. Consciência, nós podemos fazer uma analogia com a razão. Lembra René Descartes? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Filosofia é isso. Então, olha só, a doutrina está no campo da razão. Nós precisamos trabalhar a doutrina de forma racional. Mas nós temos um coração, nós temos emoções, e às vezes a gente pode até chorar, se desequilibrar um pouquinho, talvez, conforme as coisas acontecem na nossa vida, porque tudo é uma prova. Mas ao mesmo tempo, imediatamente a gente precisa buscar esse amparo de Deus, esse amparo da doutrina para a gente superar aquilo. Não é só da língua que eu estou falando. A língua é realmente uma peçonha mortal. A gente, como foi dito pelo irmão Marcelo na citação que ele fez, a língua, ela pode produzir palavra torpe, mas ela pode produzir bênção. Ela pode produzir maldição, mas ela pode produzir bênção. A língua deve produzir palavras para edificação. E isso é um exercício constante. Sabe quando a gente, mais jovem, tem alguns jovens aqui hoje, sabe quando a gente é mais jovem, que a gente às vezes está na escola, está imerso num convívio social da escola, das pessoas da mesma idade, das pessoas do mundo. Vai dizer, Patrick, que o pessoal não fala um palavrão atrás do outro às vezes na escola. Fala, né? Eles não têm esse conhecimento. E aí a gente não percebe, essas pessoas não percebem que dizendo por qualquer coisinha, acha que precisa usar uma interjeição, usando uma palavra torpe, dizendo coisa feia, ou até chamando coisa ruim às vezes. Isso acontece muito na nossa juventude hoje, aquela juventude que não está na doutrina da obediência a Deus, que está vivendo, mesmo que às vezes tem contato com irmãos da doutrina da obediência, mas está tão inserida no mundo que é muito fácil a gente também dizer o que eles dizem. Muito fácil. E nós precisamos treinar a nossa mente, treinar a nossa razão, para que quando vem a mente, a vontade de falar aquela palavra, substitui por outra. Uma coisa que eu também digo sempre, uma das recomendações dos mandamentos, não tomar o nome de Deus em vão. Presta atenção, não tomar o nome de Deus em vão. E aqui eu estou falando no nome de Deus como instrução, tá? Então não estou usando o nome dele em vão. Mas quantas vezes a gente, ou algumas pessoas, em algum momento que acontece alguma coisa, diz assim, meu Deus do céu, por uma interjeição de algo que aconteceu, como um espanto. Para quê, irmãos? Não estou dizendo que os irmãos dizem isso, que as irmãs, não estou falando de nós aqui, mas nós precisamos cuidar com o que nós falamos. A língua, ela pode produzir palavras torpes, pode nos botar a perder, mas ela pode nos colocar no caminho da edificação. Nós também precisamos não usar o nome de Deus em vão. E usar o nome de Deus em vão, sai por aonde a palavra? Aqui, sai pela língua. E outra coisa, vou falar uma palavra bem curtinha, mas os irmãos sabem o que é. Fofoca. Quantas vezes a gente não estava lá quando aconteceu o fato e alguém me conta, que me conta, e de repente, se a gente ir levando isso para frente, vira uma bola de neve. Daqui um pouco a história que está chegando para diante lá nem é mais aquilo que aconteceu lá atrás, mas eu não estava lá. Se porventura chega alguma coisa até a gente e a gente não tem como comprovar o que aconteceu, se cala, irmão. Irmã, se cala, não precisa levar adiante. No máximo comenta no círculo familiar, apenas para os irmãos também estarem atentos com aquela situação, se ela porventura possa interferir em alguma coisa, mas não repete, não passa ela adiante. Olha, é complicado demais levar coisas adiante que a gente não viu, que a gente não estava.
E nós precisamos, como foi dito no texto que o Marcelo trouxe para nós hoje, na mensagem maravilhosa, nos revestir do novo homem. Quando eu falo revestir do novo homem, eu poderia dizer se revestir da nova mulher, se revestir dessa espiritualidade que é acima de nós, que é a vontade de Deus, que é esse Cristo que vem morar em nós, que o apóstolo Paulo tanto falava. Vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. E que a gente possa lembrar que essa língua, a nossa língua, como peçonha, se nós não tivermos de Deus esse domínio próprio, ela produz veneno. A língua produz veneno e ela pode estragar relacionamentos, ela pode terminar relacionamentos, ela pode terminar amizades, ela pode quanta coisa que a língua pode fazer. Então que tenhamos um cuidado grande. E a língua, Marcelo também falou, num ato extremo, a língua também pode blasfemar contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo, a palavra de Deus diz, eu não me lembro agora qual é o versículo, o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo, mas blasfemar contra a palavra de Deus é o único pecado, a única desobediência que não tem perdão. Não é o nosso caso. Mas quantas pessoas lá fora, na lei de liberdade, riem, debocham, quando vem um grupo de pessoas, de irmãos reunidos como nós aqui, talvez aqui nessa comunidade, na volta, possam passar ali na frente e ficar blasfemando, e lá estão eles, ó. Isso e aquilo, com alguns adjetivos que não convém nem nominar aqui. Não brinquemos com esse Espírito Santo, porque é Ele que mora em nós. Quando a gente compreende na essência daquilo que Jesus Cristo nos trouxe, como o Marcelo também disse, e a Lourdes também lembrou, o maior de todos, o último dos grandes enviados, esse Jesus Cristo, é a Ele que nós seguimos. É a Ele que o professor Ugarte nos orientava a seguir. Não é o Gervásio, não é o pregador A, B ou C, não é o aspecto da matéria, não é nem o professor Ugarte. Aqui nós temos que olhar para a transcendência, é o Cristo em nós. É esse sentimento do Cristo em nós, é esse Espírito do Cristo em nós, do Espírito Santo do Cristo em nós, é esse Espírito que nós precisamos levar para o nosso dia a dia. Que eu vou dizer, né? Tem lutas que a gente passa, que se a gente não tiver amparado com Cristo, irmão, é difícil a gente passar por algumas coisas. Mas são provas que nós precisamos passar para evoluir espiritualmente, todos nós precisamos disso. E como eu falava no começo, a vida é uma escola. E se a vida é uma escola, a gente precisa aprender as lições que vêm para nós. Quais são as lições que você precisa tirar desses aprendizados que você está vivendo? Dessas experiências que você está vivendo? Às vezes pode ser uma dificuldade de relacionamento, pode ser. Pode ser um desentendimento com alguém da família. Pode ser quanta coisa. Pode ser uma vontade de estar trabalhando e nesse momento estar desempregado. Pode ser quanta coisa. Pode ser uma distância que você está da sua família que está longe. Você queria estar junto com aquela pessoa que você ama, o seu pai, sua mãe talvez, e você não consegue estar porque você tem que estar aqui trabalhando para poder. Quantas provas você está passando? Eu não estou falando só, Patrick, das provas da escola, que também de quando em quando a gente precisa fazer trabalho, tem que fazer prova, tem que estar estudando. Eu não estou falando só dessas provas, eu estou falando da vida da gente. Quanta coisa. Então que a gente possa, com muita sabedoria vinda de Deus, que a gente possa olhar para esses aspectos negativos para tentar nos desviar dele, para pedir a Deus fortaleza para que esse baixo nível, essas coisas negativas não venham morar em nós. Sabe quando a gente conhece, talvez eu quero te provocar você imaginar lá onde você está no seu trabalho, no seu ambiente, das pessoas do mundo. Sabe aquela pessoa negativa para Dedéu, que tudo para ela vai dar errado? Tudo, a pessoa tem uma palavra de errada, a pessoa não está de acordo, a pessoa está reclamando, a pessoa sempre está na contramão, reclamando de tudo. Nós não temos que viver assim. Isso é prática de vida, nós temos que
nos revestir desse novo homem, desse Cristo que mora em nós, para que essa obediência a Deus em nós nos faça produzir bons frutos e frutos que permaneçam. Positividade. Precisamos ser positivos. Precisamos elevar a nossa consciência, transcender o material para que ela possa ir para o transcendental, para que ela possa ir para o espiritual. E aí a gente começa a compreender que está tudo certo, como a gente fala, viu? Aí você começa a entender que não tem nada errado. Aí você olha para o lado, está tendo disputa de poder e guerra e milhares de pessoas morrendo numa guerra, mais uma guerra fratricida agora no Oriente Médio. Parece assim que num primeiro momento a gente olha, parece uma estupidez quantas pessoas morrendo agora lá. Olha a notícia todo dia para você ver. E a gente fica pensando, mas parece que dá vontade até, será que Deus está certo com isso? Está certo, irmãos. As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Está certíssimo. Certíssimo. Uma senhora, essa semana, Dona Maria Odila, estava atravessando uma rua lá perto de casa, atravessando uma rua, eu não sei se ela estava distraída ou o que foi, mas com pressa, porque ela estava indo com pressa para algum lugar, atravessando a rua, acho que não olhou direito, foi atropelada. De repente, pá, o carro jogou ela 2-3 metros para lá, chegou no hospital, ficou acho que um dia e meio, 2 com vida, tentaram fazer o que foi possível, não resistiu. Alguém poderia dizer assim, mas como Deus é injusto, parece, né? Eu poderia querer brigar com Deus, ou a família, de repente, poderia dizer assim, mas por que Deus foi levar ela agora, que ela estava atravessando a rua para ir, sei lá, no mercado, não sei onde é que ela estava indo, com pressa. Quando é a hora, lembra que eu falei no começo, Eclesiastes 3:1, tudo tem um tempo debaixo do céu. Nós temos um momento de nascer, nós temos um momento de ir embora. E as experiências que nos acontecem, todas elas acontecem porque assim tem que acontecer. E o que a gente vê no mundo todo, das notícias que chegam até nós no dia a dia, queridos, mesmo que a gente não compreenda alguma coisa, tudo está exatamente do jeito que tem que estar. Tudo. Exatamente da maneira que tem que ser. A sua vida, a minha vida, a nossa reunião da igreja aqui, a reunião da igreja em outros locais, o lugar onde você trabalha, onde não foi você que escolheu ir trabalhar naquele lugar, tá? O lugar onde Deus te colocou para trabalhar. O lugar onde você estudou, o lugar onde Deus te levou para te estudar. Eu não pude estudar muito, foi até uma certa série, foi Deus que te levou até aquela série, porque era o que você precisava naquele momento. Tá tudo certo, irmãos. Talvez alguém tenha a oportunidade de estudar mais, de estudar menos, de trabalhar aqui ou ali, de ganhar mais ou ganhar menos financeiramente, está tudo certo. Uns vão trabalhar de empregado, outros vão trabalhar abrindo uma empresa como empreendedores, está tudo certo. Alguns já estão aposentados, alguns se aposentaram agora, teve que esperar 8 anos para se aposentar, não foi, Júlio? 8 anos. 8 anos! Mas Deus sabe todas as coisas e sabia que a hora certa era agora. Tinha expectativa. Parece assim que se a gente vai olhar, mas eu já podia estar aposentado há mais tempo, se fosse da vontade de Deus, mas não era, era agora. E agora não tenho dúvida que é o momento certo, a hora certa que essa bênção chegou. A gente dá graças a Deus por isso. Assim como coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente não compreende, que demora um pouco mais, mas demora o tempo que tiver que demorar. E se não tiver que acontecer, que Deus sabe todas as coisas, por isso Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Se não tiver que acontecer, querido irmão, querida irmã, não vai acontecer. Porque às vezes a gente pensa com a consciência humana e a gente quer muito uma coisa. Às vezes acontece com a gente quer muito uma coisa e a gente não alcança aquela coisa. E a gente não compreende na hora por que não alcançou. Passa-se um tempo e a gente depois percebe que a gente talvez ganhou uma outra coisa diferente que era melhor que aquilo que é na nossa ignorância, porque a gente ignorava o que a gente estava pedindo. Então, hoje a gente, pela vontade de Deus, pôde, nessa reunião importante, trazer alguns conselhos práticos de vida
conselhos práticos de como a gente deve se portar, como a gente deve viver com esse domínio próprio, para que esses sentimentos, dessas influências negativas de coisa ruim não cheguem até nós, que nós estejamos blindados com essa obediência. É isso que é estar selado com o Espírito Santo. É isso, agora você já sabe, é isso que o apóstolo Paulo dizia, quando ele dizia: vivo já não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. É isso. Agora também não é porque nós estamos na doutrina que a gente vai se blindar de uma maneira tal que a gente não vai ser provado por Deus. Não, né? Teremos também provações. Teremos que vencer, passar por lutas e vencer por elas. O próprio Paulo, a palavra diz que ele tinha um espinho na carne. Qual será o espinho na carne que você tem? Qual é o espinho na carne que o irmão, que a irmã tem, ou que esse irmão tem? Todos nós temos isso, queridos. Nós vamos passar por algumas coisas e nós precisamos vencer, mas com a compreensão de que está tudo no lugar certo, pedindo a Deus pela sua vontade, que se for a vontade dele, retire de nós aquilo que não convém, tire de nós uma dor, uma enfermidade, que se for da vontade dele, que nos mantenha sãos e que nos mantenha no caminho da reta obediência até o fim. Esse é o nosso principal horizonte. Da onde viemos? Para fechar, da onde viemos e para onde vamos? Esse é o principal propósito da nossa vida. Para onde você vai? Não estou falando materialmente, tá? Porque nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Eu estou falando desse Espírito que está em nós. Para onde vamos? Que a gente possa seguir trabalhando na busca desses conhecimentos, para que a gente, pela vontade de Deus, possamos um dia, se for a vontade de Deus, chegar de volta à casa paterna, de onde um dia saímos como exilados dos céus para viver uma experiência material. Por isso que nós estamos aqui. Mas um dia, quiçá, possamos, com esse amparo da doutrina da obediência a Deus, com esse cabedal de conhecimentos que chegou até nós, com a prática da doutrina, que a gente possa, quiçá, ser reconduzido de volta a essa morada celestial de onde um dia nós saímos. Peço que os irmãos lembrem de orar por alguns pedidos de oração que chegaram até nós. Nevi Barcelos, aqui de Capela de Santana, o Favorino Cristo, de Alvorada, o Euclides, de Sapiranga, que vai fazer, né? Maria Bertolina, cirurgia dia 13, sexta-feira, né? Lembrem de orar pelos médicos, pela equipe, pedindo a Deus que conduza tudo pelo melhor nessa cirurgia. Também lembro de orar pelo Mateus da Rosa, que é o filho da irmã Maria Helena, né? Também está passando por algumas perturbações, uma situação que Deus possa estar livrando também. E também lembro de orar pelo irmão Alceu Carate, que foi fazer uma pescaria e num lugar de difícil acesso, caiu de moto, machucou o pé, eu acho que está lá, está lutando. Só tomara que ele traga peixe, né? Consiga trazer um pouco de peixe, tá? Mas que... Trouxe só um lambari, olha só. Mas lembro de orar por ele, que às vezes a gente pensa em fazer uma coisa e acaba dando errado, mas também são provas que ele tinha que passar neste momento, talvez. Então, pela vontade de Deus, lembrando aqui também, no próxima reunião, dia 21, aqui nessa comunidade, nós teremos o batizado de Santiago. Santiago, que é filho da Júlia Santana Cristo e do Lucas de Amarante. Então, pela vontade de Deus, vocês todos são nossos convidados para estarem conosco no Templo Santo André, para nós participarmos juntos dessa apresentação do Santiago no templo, e que a gente possa orar por ele, orar pela família, para que ele possa estar selado e protegido também por esse Espírito Santo, por essa doutrina da obediência a Deus que nos fortalece sempre. Dito isso, peço que os irmãos se ponham de pé, para, pela vontade de Deus, a gente fazermos a nossa oração. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por teus instrutores, pedindo que o Senhor fale na boca deles e dê a eles tudo quanto é necessário para que cresça e se multiplique a pregação e o Evangelho do Reino chegue a todos que estão inscritos no livro da vida.
Fortifica, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra. E manda, Pai, novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Nos conceda, Senhor, o dom da fé e o dom das obras, para que possamos trabalhar em bem da tua obra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor o Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, por todos os lugares da terra onde se encontrem, fazendo a tua santa vontade e invocando o teu Santo Espírito. Fortifica, Senhor, todos os membros deste corpo, desta comunidade aqui do Templo Santo André, das demais comunidades, onde quer que haja um irmão que dobra o joelho invocando o teu Santo Espírito, que o Senhor esteja à frente, nos dando da sua sabedoria, para que nós possamos cada dia vencer as provas desta escola da vida e possamos ir evoluindo espiritualmente. Te pedimos por aqueles que se acham enfermos, tanto espiritual quanto materialmente, que pedem e oram por sua saúde, que o Senhor os ampare, melhore e os cure, se assim for da sua santa vontade. Te pedimos pelos irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem nenhum impedimento. Pelos nossos parentes segundo a carne, também pedimos, Senhor, pelas pessoas todas do nosso relacionamento. E também pelos governos da terra, para que governem com justiça e equidade e continuem tendo paz, democracia e terreno favorável para nós continuarmos levando adiante a doutrina da obediência a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, nós te rogamos, Senhor, pedindo o perdão, e aqueles que puderem se ajoelhem. Pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias ou desobediências, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso para nos perdoar, nos iluminar e nos reconduzir de volta no seu santo caminho. Te pedimos, Senhor, que afasta de nós, falamos nesta reunião, Senhor, afasta de nós todo e qualquer sentimento negativo que o Senhor sabe que não convém. Afasta de nós, Senhor, o sentimento de ira, de raiva, o sentimento de ódio. Nos dê, Senhor, a calma, a temperança, a paciência, a longanimidade, Senhor. Que possa estar em nós as tuas virtudes descidas do Onipotente. Que a gente possa perdoar, que a gente possa ter um pouco de domínio próprio, conforme ensina a palavra de Deus, para que a gente não seja presa fácil das coisas que a gente escuta, das coisas. Pode colocar a perder o corpo inteiro. Senhor, domina-nos, ensina-nos, Pai, o domínio próprio, para que a gente possa dominar a língua, que, do contrário, poderá produzir peçonha mortal contra nós próprios, Senhor. E que só possa habitar em nós as melhores virtudes descidas do Onipotente, o amor, a paz, a obediência, todos os sentimentos que vêm de Ti, Pai. Pedimos que o Senhor também nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de pedra, de vento, as secas, as guerras, as pestes, as epidemias, as inundações, os terremotos, tanto espiritual quanto material. Tira de nós, Pai, que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, pela vontade de Deus. E enquanto alguma das irmãs passa a coleta, antes dos testemunhos ainda, até queria pedir à igreja que a gente pudesse, alguém que tivesse em casa folha de ofício, algo que está surgindo agora, inspirado por Deus para esse irmão. Alguém que tiver em casa sobrando folha de ofício,
também, quem sabe, lápis de cor, canetinha talvez, que a gente possa trazer para o templo de Santo André, porque a maior alegria da gente é ver as crianças pequenas conosco, como é o caso da Maria Luísa, né? Da Maria Luísa hoje aqui. Conversou um pouquinho, não tem importância nenhuma, é isso. É o caso da pequena lá também, que eu esqueci o nome, a Ágata também, que está aqui com a gente. Não tem nenhuma importância, enquanto nós estamos na reunião, se tiver umas folhas de ofício, alguns desenhos já que elas possam pintar, que elas possam brincar. Não tem problema. Nós precisamos que as crianças estejam integradas também no trabalho da igreja. Isso é um desafio de todos nós. Então, se alguém tiver esse material sobrando, possa trazer para a gente poder, pela vontade de Deus, deixar à disposição dentro aqui do espaço do templo. Esse é o espaço, então, das manifestações, que a gente chama do compartilhar, né? Então, se os irmãos e as irmãs que queiram dar o seu testemunho, pela vontade de Deus, a palavra está aberta nesse instante, pela vontade de Deus. Deus, agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui. Agradecer por tudo que vocês têm nos dado, para mim, para minha família, para tudo, né? Para todos os irmãos. Graças a Deus, Maria Bertolina. É o que nós falamos na reunião, agradecer por tudo, né? Por todas as coisas. Irmã Jacira? Eu também queria. Eu estou na doutrina por causa das muitos milagres. E eu tenho um problema, uma fratura na coluna e desgaste nos ossos. E parece que eu estou perdendo as pernas. Então eu queria pedir para todos os irmãos oração. Com certeza, em oração pela irmã Jacira. Lembre de orar pela irmã Jacira, que quando ela diz assim, eu tenho a impressão que parece que eu estou perdendo as pernas. Para Deus a gente sabe que não tem nada impossível. Vamos orar, pedir que Deus possa continuar. Já teve tantas bênçãos, né? Graças a Deus. Veio para a doutrina por um episódio que ela já contou no passado, de um milagre que ela recebeu também. E se for a vontade de Deus, vai melhorar. Vamos ter fé e pedir a Deus por isso. Mais algum irmão ou irmã quer fazer uso da palavra? Eu também quero agradecer por todo o cuidado, todo o amparo que Deus tem nos dado. Agradecer, não que seja necessário, mas pelo crescimento e evolução espiritual dos meus irmãos, a Lourdes, do Marcelo. A gente não precisa de agradecimento a homens, mas agradecer a Deus por isso, que a gente vê que, graças a Deus, Deus tem trazido as mensagens que Ele tem preparado. Isso é o mais importante. Então, graças a Deus por isso. Mais algum irmão? Irmã Lourdes? Agradecer pelo aprendizado na obediência. Graças a Deus. Agradeço todos os dias que já vai para 11 anos quase na obediência. Quando o grupo apresentou a obediência. Graças a Deus. E a gente sempre que muda muita coisa. Aprende muita coisa, assim, e pode passar e passando para as outras pessoas. Né? A sabedoria de lidar com uma perda, alguma coisa de a pessoa não está na obediência, é bem difícil de lidar, né? Eu já fui assim, né? Hoje eu penso que a obediência muda mesmo, só por tu praticar com o coração, com amor e se dedicar, que a obediência muda, nossa, com toda certeza. E eu agradeço por tudo. Ela muda sempre para melhorar, para melhor, saber lidar com, dar discernimento, sabedoria para saber lidar com cada situação que nós temos passado. Graças a Deus, Deus. Eu hoje olho para trás tudo que eu passei e só agradeço, porque era para ter passado, então hoje eu estou aqui. O propósito era esse, graças a Deus por poder estar hoje aqui junto com os irmãos. Graças a Deus. Na fala da irmã Lourdes, eu quero dizer para você, para ti, que está aqui no Templo Santo André, ou para quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, olha o que ela disse, vou dizer com outras palavras, percorreu caminhos e descaminhos, talvez, para um dia chegar na obediência. Então, aquela pessoa da tua relação, pode ser lá na escola, pode ser um vizinho, pode ser um conhecido, pode ser um cliente do teu trabalho, aquela pessoa que você sente que precisa, talvez está precisando de um algo a mais, desse revestimento, convida para vir na reunião. Traga ela na próxima reunião, quem sabe. Aliás, a próxima reunião acho que deverá ter, se a gente está tentando nos organizar com a irmã Rose e o irmão Luiz, deverá ter uma massa caseira aqui no templo,
depois da reunião, uma massa caseira com algum acompanhamento, algum galeto, alguma coisa, estudando o cardápio, tá? Então você já é, desde agora, convidado para estar conosco aqui. E você que está nos assistindo, talvez da volta aqui da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, vem para cá também, tá? Lembrando então, próximas reuniões, aqui no Templo Santo André, dia 21, às 19 horas, aqui a apresentação do Santiago, filho da Júlia Santana Cristo e do Lucas de Amarante. Próxima reunião da igreja amanhã em Pinheirinho do Vale, às 9h30, amanhã de manhã, 9h30, reunião em Pinheirinho do Vale. Nas quartas-feiras, 20 horas, reunião no Templo Santo Estevão, em Porto Alegre. Próximo sábado, dia 14, reunião no Templo São Marcos, em São Leopoldo. E lembrando das reuniões virtuais, né? Tem 2 vezes por semana. Segunda-feira, às 20 horas, e nas quintas, às 20 horas, reunião de estudo. Então, se você tiver tempo, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre algo fica para a gente nessas reuniões. Se puder participar, participe. Então, peço que os irmãos se ponham de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te agradecemos por mais essa reunião espiritual que hoje, pela vontade de Deus, enfocou alguns aspectos práticos de como nós temos que nos portar, Senhor, dentro da doutrina da obediência a Deus, lá no meu dia a dia, com a minha família, no meu trabalho, onde quer que o Senhor nos leve. E agora, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo e por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada essa reunião de hoje. Despeça-nos em paz e até a próxima reunião, pela vontade de Deus. Deus conosco. Amém.